Gente, meu nome é Maria Rafaela Simbalista, eu sou psicóloga e muitas pessoas me perguntam qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Então hoje esse vídeo ele é justamente para a gente poder falar sobre isso e ver essas diferenças para que as pessoas possam compreender a diferença das funções e de trabalho para na hora de buscar um apoio profissional, né, e saber exatamente o que esperar e o que não esperar de cada uma dessas profissões. Então, assim, inicialmente, o que a gente pode falar? A gente pode falar sobre o fazer, né, o exercício da profissão. Então, o psicólogo, ele vai tratar as questões da pessoa, os desafios que aparecem, através de terapia. E o psiquiatra, ele vai tratar através da prescrição de medicamentos, né? E aí, quando a gente pensa, então, que um psicólogo vai trabalhar com terapia e um psiquiatra vai trabalhar com medicamentos, né? A pergunta seguinte é: por que um utiliza medicamentos e o outro não utiliza? Na realidade, tem muito a ver com a formação profissional de cada um desses profissionais. Então, o psicólogo, ele vai fazer a faculdade de psicologia. E quando ele concluir essa faculdade de psicologia, ele vai fazer uma especialização em algum tipo de terapia ou alguns tipos de terapias, né? E essas terapias, elas vão fazer um trabalho de análise, né? Em que, na realidade, vai conseguir estudar mais sobre as emoções, sobre comportamentos, né, sobre reações, né, tanto do corpo, né, como de comportamentos mesmo. O psiquiatra não. Ele vai fazer uma faculdade de medicina e quando ele se formar como médico, ele vai fazer uma especialização na área da psiquiatria. Então veja, o psiquiatra vai passar medicamentos porque ele é um médico. E aqui no Brasil, só quem pode fazer a prescrição de medicamentos são os médicos, né? E aí você fala assim, ok, uma consulta médica, eu já tenho mais ou menos ideia de como funciona, Rafaela, mas eu não sei como é que funciona um processo de terapia. É claro que a gente vai ter que fazer um vídeo só falando sobre terapias, mas, a grosso modo, a terapia, ela vai ser um espaço seguro. Por que a gente fala num espaço seguro? Porque existe a questão do sigilo profissional, né? Então, esse profissional, ele é preparado profissionalmente, né, para lidar com as questões que esse sujeito vai trazer. E ali a gente tem o sigilo, né, profissional, que é regido pelo Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, né, e nós, profissionais psicólogos, a gente se submete a esse código por compreender que ele tem as melhores condutas. E dentro desse processo, a pessoa vai expressar, né, as suas emoções, as suas angústias, seus desejos com esse profissional que vai ajudar ela a analisar essas situações, se analisar os seus comportamentos, essas emoções e desenvolver habilidades para ela conseguir lidar com os obstáculos dela. Aí você fala assim, tá, agora eu entendi superficialmente sobre a terapia e sobre o psiquiatra, né? Ele pode passar remédio, o psicólogo não pode, porque ele não é médico. Mas qual é o melhor, Rafa? Eu não entendi. Vamos lá. Apesar de psiquiatria e psicologia ter um nome parecido, né? As funcionalidades, elas são diferentes. As duas são para tratar desafios emocionais que a pessoa está vivenciando, né? Mas tem uma funcionalidade diferente ali. Então, tem vezes que você vai no psiquiatra e ele pode recomendar que você procure um psicólogo. Ele diga para você, olha, a gente vai tratar aqui, mas eu quero também que você faça um trabalho com um psicólogo para você melhorar algumas questões,
né? Só a medicação ainda não vai ser suficiente. E às vezes também você vai procurar um psicólogo e talvez o psicólogo, em determinadas situações, sinta a necessidade de você buscar um psiquiatra e trabalhar com os dois profissionais, trabalhar com o psicólogo e com o psiquiatra. E os dois vão fazer um trabalho em conjunto para o seu desenvolvimento e a melhora, né, do paciente, enfim, da pessoa que está buscando aquela ajuda profissional. A grosso modo, se a gente fosse fazer uma analogia, a gente pode falar de um veículo, uma moto, um carro. A pessoa tem uma moto, ela tem um carro, e um belo dia, esse veículo, ele para. Ele não está funcionando, você não consegue andar de jeito nenhum com aquele veículo. Primeiro lugar que você vai levar, se aquele veículo parou, é no mecânico. E aí o mecânico vai ter que consertar aquele defeito para ele poder, né, aquele veículo poder voltar a andar, porque ele não está funcionando. Pode ser que quando você vai ao mecânico, ele conserte, ele diga para você, olha, isso aconteceu porque faltou uma questão de manutenção. Você tem que estar sempre olhando o óleo, porque o óleo tem que ser trocado dentro de uma regularidade de tempo, né? O seu motor, você tem que colocar água para o motor não fundir. Então, tem um processo de manutenção. Algumas coisas você pode fazer no seu dia a dia, ele pode ensinar você a fazer, mas outras coisas você vai ter que levar num profissional que faz manutenção. Se a gente fosse usar essa analogia em relação ao psiquiatra e o psicólogo, o psiquiatra vai lidar com a situação emergencial, né? O motor parou, o motor fundiu, você vai ter que levar lá no mecânico. É como se fosse o psiquiatra. A pessoa não está mais conseguindo realmente, assim, às vezes, levantar da cama, fazer determinadas questões, ela vai ter que ir no psiquiatra, porque realmente não está conseguindo mesmo fazer nada. Mas o psiquiatra, ele pode dizer, olha, você tem que fazer um trabalho também de autocuidado no seu dia a dia. E quem vai ajudar você com isso é o psicólogo, ou seja, aquele que vai fazer a manutenção, para evitar que você chegue àquele ponto de novo. Então, quem faz a manutenção do veículo, da moto, essas coisas, ele vai dizer para você, ó, faz isso, faz aquilo outro, você tem que fazer tais coisas, para você não chegar ao ponto de precisar ir lá no mecânico, para você ter que fazer uma coisa maior, né? Uma coisa mais trabalhosa. Então, essa é uma analogia bem simplificada, né? Mas ela vai ao encontro justamente da proposta, né, do canal, que é a gente fazer vídeos, né, que orientem as pessoas leigas sobre saúde mental e cada vez mais a gente descomplicar, né, como é o autocuidado. E então é isso. Se você gostou desse vídeo, você fica à vontade, se você quiser compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas entendam a diferença entre esses dois profissionais, né? Para que vocês possam ter cada vez mais informações e ajudar outras pessoas também a terem acesso à informação. Muito obrigada e até a próxima.